Semana foi comemorado o Dia do Gamer. O mercado de games tem crescido de modo expressivo no país. Só no ano passado o setor movimentou cerca de 6 bilhões de reais no Brasil. Mas o que também chama atenção é que as mulheres também têm conquistado seu espaço. Nos últimos anos, o mercado de games tem atraído a atenção dos jovens pelo mundo. E no primeiro ano de pandemia, o número de pessoas que jogam saltou mais de 6%. Durante a quarentena, os jogos viraram o principal meio de entretenimento para alguns, assim como para Maria Paula, que faz parte do grupo que tem leve vantagem entre os que mais jogam. Isso porque, no Brasil, 51% dos gamers são mulheres. Maria Paula, que joga desde criança, afirma que durante a pandemia passou ainda mais tempo jogando de forma remota com os amigos. Principalmente porque no primeiro ano tudo entrou em folga, trabalho, faculdade, então ficava direto jogando. Foi aí que todo mundo do meu grupo social assim, entrou pro Discord, que é um aplicativo de conversas, e todo mundo ficava lá e a gente jogava jogos quase todos os dias. E foi no momento de isolamento também que ela recebeu um convite para a live especial. Ela foi chamada para fazer live jogando e comentando sobre os games. Tinha lives tanto de conversa, de bate-papo sobre o mundo geek e principalmente lives também de jogos. Jogos mais online, onde as pessoas podem participar. Quem está assistindo também consegue entrar, jogar com a gente. Os jogos online são bons para essa interação em live. Eu acho isso bem interessante. Atualmente, 74,5% dos brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos. É o que afirma a pesquisa Games Brasil 2022. De acordo com o designer de games Marcelo Neri, o mercado mais promissor é o de jogos online, mas principalmente aqueles que são jogados coletivamente. Nós temos os jogos que são em times. Você junta com outras pessoas, normalmente de forma aleatória, mas você pode já ter também times profissionalizantes, né? Nós temos os e-sports, são os esportes eletrônicos, que as pessoas jogam profissionalmente, tem campeonatos internacionais, inclusive. Então, todos esses jogos em que você tem um agrupamento, né? Você tem os jogos também, a opção de você poder jogar individualmente, mas, em geral, os jogos online, eles priorizam essa conexão entre as pessoas, né? Apenas metade dos jogadores se consideram gamers no Brasil, é o que revela a pesquisa. Então, ao mesmo tempo em que tem mais pessoas jogando, é provável que esse público ainda não tenha criado identificação e envolvimento maior com esse setor. No entanto, os e-esportes tiveram uma agenda de eventos ativa no último ano. Os esportes eletrônicos, modalidade surgida há poucos anos, vem dominando o mercado de games e atraindo legiões de jovens no mundo inteiro. De acordo com os últimos dados, 63,3% dos gamers já acompanham torneios de esportes. O Brasil ele é considerado um país de peso em relação ao esportes. A gente é um mercado muito grande, que consome muito videogame. Não passa a ser apenas um momento de você se divertir, mas você também pode transformar aquilo ali numa profissão. Não dá para negar que os games não são apenas mais joguinhos. Esse mercado é responsável por uma grande movimentação econômica. No ano passado, o setor movimentou cerca de 6 bilhões de reais no Brasil. Os games, assim como a profissionalização do setor, chegou para ficar. Mesmo com o fim do isolamento social, Maria Paula continua jogando e fazendo lives como milhares de brasileiros. Vinícius Serra já está aqui comigo mais uma vez. Olha, Vinícius, realmente é um setor que vem crescendo. Nós acabamos aí acompanhando por diversas vezes algumas lives em todas as plataformas também de redes sociais. É um setor importante economicamente e no Brasil nós temos inclusive projetos focados neste crescimento. Exatamente, Elias. Esse mercado movimenta muito dinheiro, atrai carreira, inclusive, de muitos brasileiros. E um projeto o projeto da Brasil Games, que é uma parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, junto com a Associação Brasileira de Desenvolvedora de Jogos Eletrônicos, informou que só em 2020 o Brasil exportou 53 milhões de reais em games e faturou 2,18
18 bilhões de reais. Esse projeto da Brasil Games é uma forma, né, das empresas buscarem este mercado internacional e ter uma forma segura de poder exportar esses produtos brasileiros para fora. E também apresentar empresários brasileiros para o mercado internacional. Se a gente for discutir um dos maiores mercados que consomem os games, por exemplo, que é a China, lá, para você ter uma ideia, 800 milhões de pessoas têm acesso à internet e 400 milhões de pessoas usam e utilizam o celular para jogar, isso só o celular. Então, essa pesquisa, que também é da Apex Brasil, impulsiona, tenta dar uma visibilidade para esse mercado e você fazer produtos aqui no Brasil visando os grandes mercados e não só para consumo de uma maneira geral, mas você vê o que o mercado que mais consome está querendo para você poder fazer esse tipo de exportação. O presidente da associação, ele disse que os produtos brasileiros estão presentes em mais de 95% de todo o mundo. Então, o mundo já consome o que o Brasil está exportando. E como a gente viu, o mercado brasileiro, não só como uma forma de exportação, mas também jogadores estão cada vez mais aparecendo aqui no Brasil, seja em quais jogos que forem, muitos jogos aparecendo, vários torneios que são disputados, como a gente viu, torneio de esportes. O Brasil tem ganhado cada vez mais força. As pessoas vão lá, os brasileiros vão lá realmente torcer como se fossem jogos de Copa do Mundo. Então, realmente, os games movimentam bastante. Todo ano, por exemplo, tem o Oscar dos games, que é o chamado de The Game Awards. Lá você encontra, por exemplo, premiações dos melhores jogos, o jogo do ano, que é o prêmio mais cobiçado da noite, mas também tem jogos... a categoria para os jogos de ação, categoria de jogos de esporte, categoria para os jogos indies, que é uma categoria que tem crescido bastante também, que são jogos que não tem nenhuma grande fornecedora de games por trás, nenhuma grande empresa por trás, mas graças à tecnologia esses games têm ganhado cada vez mais qualidade, muitas pessoas estão conseguindo produzir os seus próprios jogos e vender. Inclusive, em anos anteriores, um dos melhores jogos do ano foi um jogo indie. Então, mostra como que esse cenário está cada vez mais amplo e graças à tecnologia está chegando muita gente. Muita gente também mudou de vida, por exemplo, com esse instrumento que a gente carrega por todos os lados, né? O celular. Muita gente está construindo carreira pelos games através do celular. E outro mercado interessante que também tem crescido, que essa empresa, né, o projeto Brasil Games está querendo mostrar, é justamente colocar produtos brasileiros no metaverso, né? Que a gente trouxe, inclusive, recentemente aqui, uma matéria falando sobre esse mundo digital, né? Mundo de imersão, cada vez mais tecnologia, cada vez mais pessoas podendo estar presentes ali dentro daquele mundo. Então, por que não ter produtos brasileiros? As marcas estão interessadas neste mundo e o Brasil também está de olho nisso para não poder ficar de fora. Como a gente viu no início da matéria, Elias, os games deixaram de ser apenas algo social e agora é algo que movimenta muito dinheiro, que constrói carreiras pelo mundo afora. Sem dúvidas, Vinícius. E olha, é curioso que realmente, na medida em que a tecnologia avança, os jogos se aperfeiçoam, as pessoas voltam a mergulhar aí nessa rede realmente que atrai milhares de pessoas, não apenas no Brasil, como em todo o mundo. Vinícius, muito obrigado pelas informações. Uma excelente noite para você.